Olá, colegas, tudo bem? Estamos em uma série de vídeos que analisam as questões jurídicas mais palpitantes do momento político no país. E o fato mais relevante dos últimos dias foi a interposição de uma ação de investigação eleitoral apresentada pelo Partido dos Trabalhadores em face da chapa do candidato Jair Messias Bolsonaro e de alguns empresários, alegando que o candidato abusou do poder econômico e usa indevidamente os meios de comunicação. E se beneficiaram diretamente da contratação dessas empresas de disparos de mensagens em massa para divulgação de material que ofende a honra e a dignidade do candidato petista, além de diversas notícias falsas, as chamadas fake news. A ação teria sido motivada por uma reportagem da Folha de São Paulo, em que a jornalista Patrícia Campos Melo afirma que empresas estariam comprando pacotes de disparos em massa de mensagens contra o PT no WhatsApp. Estaria sendo preparada uma grande operação na semana anterior ao segundo turno. Segundo a jornalista, o valor de cada contrato chegaria a 12 milhões de reais e alcançaria centenas de milhões de usuários do aplicativo. As referidas condutas seriam, segundo o PT, ilegais, por consubstanciarem a um só tempo, abre aspas, doação de pessoa jurídica, utilização de perfis falsos para propaganda eleitoral e compra irregular de cadastro de usuários. O Partido dos Trabalhadores alegou em sua petição que a conduta tem potencial suficiente para comprometer o equilíbrio do pleito de 2018, uma vez que tal conduta seria capaz de exercer forte influência perante o eleitorado, o que é suficiente para configurar o crime tipificado no artigo 323 do Código Eleitoral. Dentre diversos pedidos de ordem da administração da Justiça, como a busca e apreensão de bens, quebras de sigilo e a criação de um plano de contingência por parte do WhatsApp, o PT requereu, com base no artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64, que fosse declarada a inelegibilidade do representado Jair Bolsonaro pelo prazo de 8 anos. A ação foi recebida pelo corregedor eleitoral, ministro Jorge Mussi, porém, sem conceder nenhuma liminar, pois, segundo o ministro, toda a argumentação desenvolvida pela autora estaria lastreada em matérias jornalísticas apenas, cujos elementos não ostentam aptidão para, em princípio, nesta fase processual, demonstrar a plausibilidade da tese, ou seja, a pretensão do PT está amparada apenas no que foi dito na reportagem da Folha de São Paulo. O primeiro questionamento que surgiu com o recebimento da ação foi se seria possível uma impugnação da candidatura antes da realização do segundo turno. A resposta é não. O próprio pedido do Partido dos Trabalhadores já admite que não é possível cassar o registro da chapa do Jair Bolsonaro antes do segundo turno, uma vez que é necessário, além de se conceder prazo para a defesa de Jair Bolsonaro e de todos os envolvidos, a chamada instrução probatória, que se constitui na coleta de provas que sustentem as argumentações apresentadas. Isso não será possível em um prazo tão curto. Por isso, o pedido do PT visa, caso eleitos, a declaração de inelegibilidade e a cassação do registro ou do diploma, tanto do Jair Bolsonaro quanto do seu vice, Antônio Mourão. Portanto, somente após a realização do segundo turno das eleições é que algo poderá ser feito. Um segundo questionamento é qual o fundamento jurídico desse pedido do PT, e também se uma pessoa comum, que não é candidato, pode responder por desobedecer à lei eleitoral. O pedido do PT tem por fundamento o descumprimento de uma série de requisitos para a realização de publicidade na internet de campanhas eleitorais, em especial aqueles previstos no artigo 57 da Lei 9.504 de 90, que estabelece, além do período em que podem ser realizadas as ações de campanha na internet, apenas a partir de 15 de agosto, como também as proibições de uso de sistema de impulsionamento pago de conteúdos não disponibilizados pelos provedores da aplicação, como WhatsApp, Facebook e Instagram, e o uso de cadastros que não sejam do próprio candidato e devidamente identificados como sendo contratados pelo candidato. O que a lei eleitoral quer é garantir que todos os recursos financeiros utilizados na campanha presidencial sejam visíveis e estejam declarados na Justiça Eleitoral. Acontece que o pedido do PT também envolve a possível ocorrência de crime eleitoral,
como os de contratar grupo de pessoas para emitir mensagens para ofender a honra de candidato, previsto no artigo 57-H da Lei 9.504, e a divulgação de chamadas fake news, previstas no artigo 323 do Código Eleitoral. É importante mencionar que também o cidadão comum que desrespeite as regras do processo eleitoral está sujeito às condenações nas multas e nas penas pela inobservância dos requisitos da lei eleitoral. Porém, o candidato só responderá por aquilo que tenha prévio conhecimento e, sobretudo, seja capaz de controlar. Pois se exige também no âmbito eleitoral para se configurar um ilícito que seja comprovado o dolo ou a culpa, ou seja, que o candidato tenha agido ao menos com negligência, admitindo a divulgação de material impróprio por seus correligionários. Por fim, o último questionamento é se, na hipótese de ser cassado o registro ou o diploma de Jair Bolsonaro, se o candidato Haddad será declarado vencedor nas eleições. A resposta é não. Com a comprovação de fraude eleitoral, todo o pleito está eivado de nulidade e, portanto, deve haver novas eleições. Se a cassação ocorrer, porém, após 2 anos do mandato presidencial, caberá ao Congresso Nacional eleger o novo presidente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de fazer a sua avaliação sobre o canal e de fazer a sua inscrição. Nós teremos surpresas para aqueles inscritos no nosso canal. Muito obrigado a todos e até a próxima.